Há um instante sutil, quase indetectável, onde tudo se transforma. Não chega acompanhado de declarações ou demonstrações grandiosas, é meramente um movimento de introspecção. Um instante em que uma mulher cessa de buscar, deixa de persistir, para de estar presente sem ser convidada. Para muitas, isso pode representar uma capitulação. Porém, para aquela que descobriu a força do desprendimento, esse instante assinala o começo de algo muito mais transformador, a emancipação. Ao cessar de buscar, o que você verdadeiramente está fazendo é resgatar o poder que outrora cedeu. Você não está desconsiderando por retaliação, nem agindo por vaidade mascarada. O que você está fazendo é declarar uma verdade fundamental que você não necessita de ninguém para confirmar seu valor. E isso, embora pareça elementar, transforma tudo. Mas o que um homem genuinamente experimenta quando você cessa de procurá-lo? Essa questão não é tão evidente quanto aparenta, porque não se refere apenas a ele sente minha ausência ou ele me esquece. O que ocorre é mais delicado, mais psicológico. Quando você estava sempre presente, constante, ele não precisava refletir muito, sua presença era uma garantia, uma certeza. E o que é assegurado, o que é constante, tende a perder o fascínio com o tempo. Porém, quando você se ausenta silenciosamente, sem alarde, sem protestos, algo se rompe na estrutura que ele considerava certa. A mente humana não consegue processar o vazio. Quando um estímulo permanente é eliminado, o que permanece é um espaço que demanda interpretação. E é nesse momento que tudo se inicia em certezas, reflexões, questionamentos que não existiam anteriormente. Porque ela não envia mais mensagens? Estará com outra pessoa? Perdeu o interesse ou simplesmente reconheceu que não precisa de mim? E mesmo assim, a questão não é o que ele experimenta. A questão é o que isso revela sobre você. Porque o desprendimento não é uma tática de conquista. Não é um jogo psicológico, é um reflexo de força interna. Um reflexo de que você não está mais disposta a oferecer sua energia para alguém que não a aprecia. No estoicismo, esse princípio é essencial. Você não pode controlar o que outros sentem, mas pode dominar sua reação ao que acontece. Uma mulher que se retira, que não se submete emocionalmente a cada silêncio, que não súplica por fragmentos de atenção, tornar-se alguém distinto. Não porque alterou sua essência, mas porque agora sua energia está direcionada para algo maior, seu próprio desenvolvimento. Certamente, nem todos os homens respondem da mesma maneira. Alguns nem perceberão sua ausência, outros podem senti-la como um vazio desconfortável, e alguns podem começar a procurá-la, intrigados pela transformação repentina. Mas em todos os casos, a chave é que não se trata mais deles, tratar-se de você. Se você desaparece com a intenção de provocar, ainda está presa à necessidade de validação. Mas se você se distancia porque compreende que seu tempo, sua presença, sua atenção são preciosos, então você já triunfou. Porque a mudança real não é se ele sente sua falta ou não, mas que você parou de estar disponível por costume. Você parou de sacrificar sua paz para se encaixar em uma dinâmica que não foi criada para você. É aí que nasce o verdadeiro desprendimento, quando você não precisa mais ser lembrada porque decidiu não se esquecer de si mesma. E é nesse estado de clareza que você começa a enxergar tudo com nova perspectiva. Você não está mais aguardando um sinal, não está mais verificando o celular, você está concentrada em si mesma. E essa é uma energia que não pode ser simulada. Daniela era uma dessas mulheres que aprendeu isso da forma mais árdua. Por meses ela perseguiu um homem que mal lhe oferecia atenção, sempre presente, sempre esperando, sempre interpretando cada silêncio como um desafio a ser solucionado. Até que um dia, sem rancor ou ressentimento, ela simplesmente cessou. Sem mais mensagens, sem mais tentativas, apenas presença consigo mesma. Os primeiros dias foram desconfortáveis. Sua mente pregava truques. A vontade de escrever para ele novamente era intensa, mas ela não cedeu. E com o tempo, o inesperado aconteceu. Ele começou a reagir às postagens dela, a perguntar sobre ela através de amigos em comum. Mas a diferença era que agora ela não estava mais esperando. Seu foco havia mudado, não era sobre reconquistá-lo, era sobre ter reconquistado o respeito por si mesma.
Esse é o grande paradoxo quando você desaparece esperando uma reação, ainda está presa. Mas quando você faz isso porque finalmente entendeu seu valor, você se torna livre. E ao fazer isso, você se torna magnética não pelo que oferece, mas pelo que projeta. Porque a mulher que não precisa ser procurada, que não implora para ser vista, torna-se uma figura de mistério. E o mistério sempre atrai mais do que qualquer forma de insistência. No vazio que você deixa para trás, não há apenas ausência, há também uma redefinição de valor. O que antes parecia constante agora se torna raro. E o raro, o escasso, o imprevisível e incontrolável, isso é o que desperta o desejo. A escassez não é uma estratégia, é o resultado natural de uma mulher que aprendeu a não se entregar gratuitamente. Mônica vivenciou algo similar. Ela era o tipo de mulher que estava sempre disponível, que respondia rapidamente, fazia planos, oferecia detalhes, buscava constantemente a validação dele. E mesmo que ele dissesse que gostava da atenção, no fundo não a valorizava. Até que Mônica mudou seu foco, parou de colocá-lo em um pedestal, dedicou-se ao seu corpo, seus projetos, expandindo seu círculo social. E sem aviso, simplesmente parou de estar disponível. O interessante é como tudo se transformou. Seu silêncio, sua nova rotina, sua aparente indiferença começaram a fazer barulho na mente dele. Perguntas, suspeitas, interesse renovado. Mas naquele momento, Mônica não estava mais no mesmo lugar emocional. Ela não o estava ignorando por ressentimento, ela simplesmente não lhe concedia mais um papel principal em sua vida. Ela havia se tornado uma mulher com direção, e isso é impossível de ignorar. Quando você se torna alguém que não precisa ser validada, você projeta uma energia diferente. Você não está fugindo, você está escolhendo. Você não reage mais a tudo. E quando domina essa habilidade, o mundo exterior perde o poder sobre você. Não significa que você não sente ou que nada importa para você. Significa que você aprendeu a valorizar a única coisa que realmente lhe pertence, sua atenção. A atenção é sua moeda mais valiosa. Quando você a distribui sem medida, ela perde seu valor. Mas quando você a direciona com intenção, ela se torna poder não porque lhe dá controle sobre os outros, mas porque devolve o controle a você. Atenção seletiva não é frieza, é sabedoria emocional. Quando você escolhe conscientemente onde colocar sua energia, você não depende mais do que os outros fazem ou deixam de fazer. Você para de perseguir o que não é seu e começa a caminhar firmemente em direção ao que realmente te constrói. É uma mudança sutil na aparência, mas profunda em seus efeitos. Porque agora, em vez de se perguntar se ele sente sua falta, você se pergunta se está se respeitando. E é aqui que entra uma ideia fundamental: o que é abundante perde valor, o que é escasso se torna apreciado. Não é uma peculiaridade da mente masculina, é um princípio psicológico universal. O ouro tem valor porque é difícil de encontrar. A água, embora seja vital, é tomada como garantida quando flui em excesso. O mesmo vale para sua presença. Quando você está sempre disponível, sua atenção se torna comum. Mas se um dia, sem aviso ou explicação, você se volta para dentro, o contraste se torna tão claro que é inevitável. Você deixa de ser ruído de fundo e se torna um silêncio que ressoa. E isso muda a percepção. Sua ausência fala mais alto do que 1000 palavras, não porque grita, mas porque revela. Revela que você não está mais disposta a insistir, revela que você está focada em si mesma. E esse tipo de linguagem não precisa de tradução. Muitas mulheres acreditam que se pararem de procurar, se não estiverem presentes, serão esquecidas. Mas o que elas não compreendem é que ser lembrada não é o mesmo que ser valorizada. Você pode estar constantemente presente e ainda assim ser invisível. E você pode desaparecer por um tempo e deixar uma marca mais profunda do que qualquer presença constante. Porque a memória não vem da insistência, vem do impacto. E o tipo mais poderoso de impacto é o de uma mulher que não depende de ninguém, que não espera, que sem dizer uma palavra deixa claro que seu caminho não para por ninguém. Isso não é orgulho, é direção. Não é arrogância, é propósito.
Agora há um fator que muitas ignoram neste processo: o mistério. E o apelo do mistério não é um jogo, é uma necessidade psicológica. A mente humana precisa fechar ciclos, entender causas, antecipar resultados. Mas quando não compreende totalmente algo, quando encontra incerteza, aciona um desejo de entender mais. E é aí que uma mulher serena, estoica, torna-se profundamente intrigante. Não porque finge ser inalcançável, mas porque não entrega tudo. Porque não está desesperada para ser validada ou imediatamente compreendida. Sua vida é maior do que uma única conversa, seu mundo é mais amplo do que uma interação. E isso cria um tipo de atração que vai além do físico, é uma atração nascida do respeito, do mistério, da calma. Imagine isso: você manda mensagem para um homem e ele não responde. Horas passam, talvez dias. A maioria reagiria com ansiedade, mandariam mensagem novamente, perguntariam se algo aconteceu, buscariam uma explicação. Mas a mulher que conhece seu valor não cai nessa armadilha. Não porque não se importa, mas porque sabe que não pode controlar as ações de outras pessoas, apenas as suas. E essa é sua vantagem. Enquanto outras entram em pânico, ela permanece centrada. Enquanto outras insistem, ela observa. Enquanto algumas imploram, ela segue em frente. Ela não está ignorando, ela está escolhendo. Ela não está reagindo, ela está respondendo com calma. Marco Aurélio disse claramente: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. E neste contexto, o inimigo não é uma pessoa, é uma atitude. É o desespero que faz você perder o controle. É a necessidade que faz você esquecer quem é. É a ansiedade que a transforma em alguém que você não reconhece. Mas quando você escolhe não ser assim, quando escolhe permanecer calma mesmo na incerteza, você está fazendo mais do que apenas resistir. Você está construindo caráter. Você está ganhando respeito, mesmo que ninguém veja. Você está afirmando que sua energia não está à venda. E essa mensagem, embora silenciosa, é poderosa. É por isso que o desprendimento não é frieza, é autocontrole. Não é indiferença, é direção. Não é sobre não sentir, é sobre aprender a não ser arrastada pelo que sente. Porque a mulher que domina seu mundo interior não precisa manipular o exterior. Ela sabe que quem quer estar ali estará. E quem não quer simplesmente não faz parte da jornada. E aqui vem uma verdade que muitas resistem: nem todo homem sentirá sua falta. Alguns vão esquecê-la facilmente, outros nem notarão sua ausência. Mas alguns poucos, aqueles que talvez a tenham valorizado mas falharam em demonstrar, sentirão esse vazio mais intensamente. Não porque precisam de você, mas porque se acostumaram com você sempre ali, sempre respondendo, sempre disponível. E quando isso desaparece, eles não sabem como interpretar. Mas você deveria saber: você não está tentando provocar nada. Você não está esperando ser perseguida. Você está simplesmente vivendo sua vida com clareza. E essa clareza não permite que seu valor dependa de como os outros reagem. Uma mulher estoica é como um fogo que queima com intensidade silenciosa. Ela não persegue, não implora, não súplica. Ela simplesmente existe. E aqueles que querem se aproximar o farão. Aqueles que não querem continuarão seu caminho. Mas ela nunca perde sua chama por ninguém. Muitas mulheres cometem o erro de pensar que o silêncio, o desprendimento e a distância emocional são punições destinadas a manipular. Mas isso não é verdade. São escolhas conscientes para parar de desperdiçar energia, para parar de dar sua alma a alguém que não a valoriza. São decisões nascidas de uma compreensão profunda de que seu tempo, sua mente e sua atenção valem muito mais do que a fizeram acreditar. E quando você realmente entende isso, quando vive isso sem precisar explicar, muda tudo. Os relacionamentos que ficam, ficam por convicção. Os que vão, vão porque nunca foram reais. E você, em ambos os casos, permanece em paz. Porque não está mais jogando o jogo de ser aprovada, está caminhando no caminho de ser autêntica. E esse caminho, embora às vezes solitário, é o único que leva à verdadeira liberdade. O objetivo não é ser sentida. O objetivo é você não precisar ser sentida para que seu bem-estar não dependa de alguém pensar em você ou não,
para que sua estabilidade emocional não seja abalada por uma mensagem não respondida. Esse é o nível que uma mulher estoica aspira. Não porque é insensível, mas porque decidiu que sua paz não pertence às mãos de outra pessoa. Ela decidiu que não precisa perseguir o que não flui. Ela entendeu que sua jornada importa mais do que qualquer validação passageira. Aceitar que nem todos reagirão da maneira que esperamos é uma forma madura de ver a vida.